Saudações, deuses imortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Wondernautas. No episódio de hoje, o tema é Coisas de garoto versus coisas de garota. Será que realmente existem produções culturais, meios e fórmulas para gêneros separados? Será que estamos promovendo debates mais saudáveis entre as pessoas, ou será que estamos excluindo elas cada vez mais por meio de questões de gênero e sexualidade que não cabem nessas temáticas? Vocês irão saber sobre tudo isso nessa nossa conversa de hoje, depois da vinheta. Agora vamos para a apresentação dos nossos convidados. Temos aqui a Regiele, de 23 anos, nascida em São Paulo, mas criada em Minas Gerais, e ela é uma cientista social recém-formada. Bem-vinda, Regiele. Muito obrigada, Michael. E temos aqui também o nosso convidado, Gabriel, que ele é adolescente do Rio de Janeiro, e é um estudante, e trazemos ele também justamente para trazer essa diferença de experiências e de idades, para a gente ter uma conversa mais rica aqui. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, está sendo um prazer participar, para a gente bater esse papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês gostem, porque é realmente um tema que eu considero bem importante, né? Então vamos lá para o nosso primeiro recorte na questão da sociedade, né? Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Regiele, comente. Então, eu não sou muito de acordo com esse tipo de discurso, uma vez que não tem, a cor, ela não é um elemento a se julgar, sabe, em relação ao que a pessoa é. Então, por exemplo, eu mesma, enquanto criança, usava a roupa dos meus irmãos mais velhos, porque eu sou a quarta filha de 4, né? Sou a última. Então, eu nunca tive disso, tanto que eu odeio rosa, se for pensar por essa lógica, eu nunca gostei. Eu nunca fui delicada, nunca tive essas coisas que todo mundo espera de uma menina, né? E eu também o que se espera de um menino. Mas no meu caso, enquanto mulher, eu não gosto muito dessa lógica, uma vez que ela padroniza muito e faz com que sejam produzidos praticamente robôs. Então, eu nunca tive esse pensamento, tanto que eu não concordo também com questões de brinquedo e tal, para meninos e meninas. Tanto que, outro exemplo, eu não brincava de boneca e até hoje eu odeio boneca, uma vez que eu também tenho medo de boneca. Então, dependendo da boneca, realmente fica até medo, né? Eu tenho medo por causa daqueles filmes, principalmente, né, quando na minha infância ainda passava do Chuck, Boneca Assassina, e enfim, até hoje tem filmes que eu passo longe, que eu não gosto nem de ver o trailer. Então, nunca gostei de boneca, eu sempre preferia brincar ao ar livre mesmo, de bicicleta, de bola, com os meus primos e tudo mais, e com coisas que desse para poder encaixar, que mexesse um pouco mais com o raciocínio e com a lógica. Então, em relação à cor, por exemplo, outros elementos que podem, eu acho isso um problema muito grande, principalmente hoje, né, que muitas pessoas ainda acham que isso é como se fosse, como é que eu posso dizer, como se fosse algo que deveria ser cobrado. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que ele vai ter uma filha agora, e por mais que eu tente desconstruir isso, por não ser minha filha, eu já fico pensando, poxa vida, sabe? Porque eu faço artesanato também, e eu fico imaginando, nossa, mas se eu der isso de uma cor assim, nada a ver, digamos, para menina, eles nem vão usar, porque eles são dessas pessoas que acham que meninas têm que usar rosa e meninas têm que usar azul. Então, em relação a isso, eu também tenho que ter cuidado, porque querendo ou não, a gente pode mudar através do discurso, né, do diálogo, da conversa, mas a gente também não pode ficar, porque tem que ser assim e tal, na ignorância, assim como muitos fazem, né, do que deveria ser. Então, eu
procuro. É óbvio, né? A gente tem que respeitar também a opinião do outro, mas colocar isso imposto como se fosse uma regra, como se fosse uma coisa que tem que ser seguida, aí já complica um pouco mais, né? E você, Gabriel, o que pensa? Eu acho esse conceito de menino veste azul, menina veste rosa, ppp, papapó, extremamente prejudicial. Eu acho que você não deve colocar nada nas caixinhas menino, menina. Eu acredito que tudo pertence a todos. Quer dizer, quase tudo. Mas enfim, no tema. Tudo pertence a todos. Então, você colocar que uma cor, tipo, como a própria Regiane falou, brinquedos de menino e brinquedos de menina. Porque menino gosta de bola e menina gosta de boneca. É extremamente prejudicial, porque você, além de estar impondo para uma criança que não tem noção das coisas que ela tem que gostar de rosa, bonecas e coisas do tipo, você acaba, como se diz? Limitando, talvez? Você acaba limitando aquela pessoa, aquela criança de viver todas as experiências, de saber o que ela gosta ou não, porque ela sempre vai ficar naquilo de gosto de bonecas e uso rosa. E isso é muito prejudicial, porque você acaba impedindo as pessoas de serem elas mesmas, acabam tendo muito mais dificuldade de se expressar quando elas crescem. Eu, por exemplo, da mesma forma que a Regiane falou, eu nunca me encaixei nos padrões de masculinidade exigida pelas pessoas. E sempre sofri bullying, coisas do tipo, porque eu não atendia os padrões que as próprias pessoas criaram sobre a minha vida. E, tipo, isso não devia acontecer. Esses padrões incentivam muito esse tipo de situação de limitar as pessoas, de impedir elas de fazer outras coisas. Porque o azul, quem disse que o azul tem que ser de menino e o rosa tem que ser de menina? Por que o menino não pode usar rosa? É uma questão a se pensar e a se desconstruir com o tempo. Mas eu também concordo, novamente citando a Regiane, não dá para simplesmente impor. É uma coisa que tem que ir se desconstruindo aos poucos. Acho que é isso. Fazendo só um adendo, é curioso como que essa questão de cor mudou, porque tempos atrás o rosa era considerado como uma cor masculina, né? Então era uma questão invertida. Então vejamos como que o tempo, não necessariamente o tempo, mas os padrões, essas questões sociais impostas, muitas vezes elas mudam, elas se adaptam. Então realmente não faz muito sentido você determinar que existe uma cor para um gênero e uma cor para outra, se tantos conceitos ao redor da nossa sociedade se alteram com o tempo, né? Como você tinha dito, os padrões de um exemplo do que você acabou de falar são os padrões de beleza. Antigamente os padrões de beleza, mas isso muito antigamente, eram pessoas gordas, eram consideradas bonitas. E hoje elas são marginalizadas pela sociedade. Porque o padrão de beleza era a ideia do padrão de beleza era que ele fosse difícil de alcançar. Então, como as pessoas eram pobres, a fome era tipo um dos maiores problemas da população, não que hoje em dia não seja, mas diminuiu bastante comparado antigamente. E as pessoas gordas eram o padrão a ser atingido, o padrão a ser alcançado. Hoje em dia já são as pessoas saradas que vivem na academia com o corpo seco, ou seja, quanto mais inalcançável, mais desejado era. Faz um total sentido a sua colocação.
E aproveitando para a gente partir para a nossa próxima questão, quais problemas surgem quando separamos conteúdos culturais para mulheres e conteúdos culturais para homens? Gabriel? Acho que isso incentiva mais ainda o machismo, porque é colocado como... Geralmente eu vejo esse problema mais com homens, porque geralmente as coisas de mulheres, se assim podemos dizer, são colocadas como inferiores. E como a questão da cor, a questão da boneca que a gente tinha falado, é considerado um homem, ele seria menos homem porque ele está usando rosa ou porque ele está brincando de boneca, ele seria menos homem por causa disso. E isso vai colocando mais barreiras na sociedade, é mais difícil. Então eu acho que o preconceito cresce muito, ganha muito com essa segregação de coisas de menino e coisas de menina. E você, Regiane? Em relação a esses conteúdos culturais, eu consigo, não é difícil, né? Mas eu consigo identificar pelos dois lados, até porque eu tive, né, algumas experiências pessoais próximas, então eu consegui perceber muito esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o meu ex-namorado, por exemplo, ele fazia artesanato. E ele começou a fazer artesanato por minha causa. Então ele fazia crochê, fazia bordado, fazia todas essas coisas. A família dele era uma família totalmente machista, intolerante, ignorante. Então quando via aquilo, já ficava torcendo o nariz, sabe? Como se fosse uma coisa assim que diminuiria o que ele é em relação à masculinidade dele. Então eu ficava observando aquilo e eu ficava muito chateada, porque eu também fazia coisas que para eles, por exemplo, eram coisas de homem. Então eu sempre me interessei, por exemplo, por marcenaria, sempre me interessei por coisas construídas assim, que nossa, mas uma mulher... E quando fazem também, as mulheres fazem, eles acham que tá mal feito, sabe? Sempre questionam, né, o que você fez. Sempre questionam. Isso, porque aí começa a questionar também a inteligência, a capacidade da pessoa para fazer aquilo. Outra coisa também que, em relação ao cultural, que é o mais, né, comum de a gente ver, assim, vou falar do futebol e da novela. Quando homens assistem novela e acompanham, nossa, que absurdo, sabe? Mas como assim você acompanha novela? Como assim você assiste novela? Da mesma forma como as mulheres assistem futebol. Então, eles já pensam assim, não, mas tá fazendo isso só pra poder chamar atenção, não deve entender nada, ou coisa do tipo. E isso vai para outro patamar que em relação ao futebol, ao salário, por exemplo, né? E como que a visibilidade do futebol feminino é muito inferior ao futebol masculino. Não, com certeza. Então, para todo pensamento que a gente for ver sobre essa diferença e essa desigualdade que tem de gênero, para tudo a gente vai ter um exemplo, tanto seja pessoal, seja pela mídia, porque a mídia está aí mostrando para todo mundo, todos os dias, as coisas, atrocidades que acontecem também, pelos gostos de cada um. Eu achei muito legal esse exemplo que você citou do futebol, que é muito claro que muitos homens não assistem ao futebol feminino por achar que seja coisa de mulher, só porque tem mulheres jogando futebol. E eu achei muito bom esse exemplo que você deu, só isso mesmo. Pois é, e assim, é curioso isso, porque é perceptível para qualquer um entender que essas divisões são feitas com base naquilo que a sociedade considera como inferior mesmo, como de menor qualidade ou de menor, de um menor conceito, né? Então as pessoas sempre qualificam aquilo que em teoria é mais fácil ou é mais simples
para as mulheres e o que exige mais virilidade, o que exige mais intelecto para os homens. E a gente começa a perceber isso desde a questão dos brinquedos mesmo, como vocês citaram, porque os brinquedos de menina, em teoria, são a boneca, a panelinha, a cozinha de brinquedo, e você percebe que são todas referências a trabalhos domésticos, né? Trabalhos que são constantemente associados ao feminino. Então, você tinha falado coisas sobre cozinha, brinquedos de menina e personagens, então me fez lembrar de duas coisas, né, que uma foi até recentemente muito debatida, que foi em relação às princesas, né? As princesas, elas sempre são indefesas, sempre são mais assim, que não sabem se defender. Então, isso também é muito perigoso, querendo ou não, a gente colocar na ideia, na cabeça da criança, que aquilo ali tem que acontecer, porque aí ela vai ter que achar que uma pessoa vai ter que... vai pautar a vida dela de alguma forma, sabe? Que ela vai ter que esperar uma pessoa perfeita, que vai aparecer uma pessoa perfeita, e a gente sabe que não existe isso. Então, acaba que isso frustra a pessoa quando ela cresce e vai partir para os seus relacionamentos. A pessoa fica frustrada por saber que aquilo ali não é verdade. Então, a síndrome de princesa da Disney, né? Pois é, já então, assim muita gente falando disso. Assim como os desenhos de meninos, vamos falar assim, são de ação, corre, pula, pega isso, salva aquilo, e não sei o que. De heróis, por exemplo, a quantidade de heróis que a gente tem do sexo masculino é uma quantidade, assim, impressionante em relação às heroínas. E uma outra coisa também, em relação aos brinquedos, que eu acho, assim, um dos piores possíveis, que são aquelas vassourinhas pequenas e rodinhos e pás. Aquilo ali dá a ideia de junta, né, a cozinha, monta uma mini casa, né, pra falar a verdade. Kit completo. Dá a ideia de que é o kit, aquele maldito kit que me dá raiva só de ver quem compra aquilo. Então, assim, esses kits de vassourinha e tal, nossa, aquilo ali, eu não tenho nem comentário pra poder fazer sobre aquilo, sabe? E você nunca vai ver um menino ganhando no Natal um kit casa. E se ganhar também, quando ganha, é muito raro, e são justamente dessas pessoas que tentam desconstruir isso, né? Porque eu conheço uma pessoa que ela é uma mãe, que ela teve um filho, acho que o bebê tem uns 3 anos, e ela ensina para ele de uma forma muito aberta. Então, ele, na idade que tem, ele vê o que ele gosta, ele já... Tudo bem que ele ainda não tem aquela maturidade de raciocínio sobre as coisas completa, mas ela consegue fazer com que seja muito mais leve, não seja pressionado porque ele tem que fazer isso, tem que brincar com aquilo. Então ela deixa a criação dele um pouco mais livre, sabe? Para não ser rodeado, enforcado por essa onda de padrões. Sobre os brinquedos de panelinha, essas coisas, é engraçado como a gente vê que esses brinquedos já, desde criança, meio que ensinam o dever da mulher. Entre muitas aspas, entre duas grandes aspas. Os brinquedos são cozinha, limpeza, bebê. O que você coloca na cabeça da menininha com isso? Que o dever dela é limpar, na cozinha, cuidar dos filhos. Isso é coisas que não deveriam ser exclusivamente de mulheres, apenas para mulheres. Nem que qualquer pessoa deveria fazer só isso da vida dela. Que ela tem que dedicar a vida dela à casa, ao lar, aos filhos. Não. E esses brinquedos incentivam esse tipo de coisa. E o outro comentário que eu ia fazer é sobre as princesas. Isso é legal, que a gente vê a evolução do tempo. Eu sou muito fã de Disney. Então eu tenho um lugar de fala para falar sobre isso. As princesas, elas foram se empoderando muito. Se você pega a Branca de Neve não. Vou pegar a Bela Adormecida, que é o pior exemplo de todos. A Bela Adormecida, ela é a protagonista do filme.
A Bela Adormecida tem 17 minutos de fala de um filme de 1h30. E ela é a protagonista do filme. Só dorme. Exatamente. E a história dela é: furei meu dedo na roca, dormi e fui salva pelo príncipe. É isso. E hoje em dia você vê que mesmo as princesas que têm um príncipe, o príncipe não é mais o centro da história. Elas não dependem do príncipe para a história. Tem a Elsa, a Tiana, entre outros. Enfim, pode prosseguir. Era só isso. Então, a próxima questão é justamente a gente pegando esse recorte da cultura pop, né? A mídia, ela incentiva a masculinidade frágil, Gabriel? Incentiva. Com certeza incentiva. Hoje em dia até está sendo mais desconstruído isso, mas antigamente, se você pega os personagens masculinos de antigamente, eles são o estereótipo do macho heterotop. Tipo, um exemplo, não queria usar esse exemplo, mas vou usar esse exemplo. O Superman. Ele é o que idealizam-se em um homem. Proteção, todos os estereótipos estão no Superman. Com o tempo isso foi desconstruído e tudo. Temos personagens que são hoje em dia abertamente LGBTs ou, enfim, que não se apossam desses estereótipos. Mas a maioria dos personagens masculinos feitos antigamente são baseados nesses estereótipos. Tem um filme que eu sou muito fã, Os Incríveis. Você pega o personagem principal, o Senhor Incrível. Ele é o estereótipo da pessoa machista e tudo. Tanto que no segundo filme, Os Incríveis 2, a Disney quer mostrar, quer evidenciar que ele é isso. E quer criticar isso de alguma forma. Então, sim, a mídia evidencia muito e incentiva muito esse tipo de comportamento. Em relação à masculinidade, a gente pode compreender que a socialização do menino, ela também é violenta, né? Porque é passado para o menino que ele não pode chorar, que ele tem que ser forte, que quando ele cai ele tem que levantar, bater, sacudir a poder levantar e seguir em frente. Então, acaba que a criança ela também fica muito coagida, ela cresce coagida. Essa semana eu li uma frase que eu vi muito sentido nela, que dizia o seguinte: você é uma pessoa tímida ou você cresceu coagida? Então isso faz com que a criança ela tenha medo de se expressar, ela se torne um adulto intolerante também, né? Porque isso é aprendido, isso é passado. Então, essa dificuldade de se expressar, esse medo de se mostrar que é frágil, está muito presente. E é muito comum a gente ver isso, né? Não é uma coisa assim, tem um caso aqui, um caso aqui. É uma coisa comum, porque querendo ou não, infelizmente, isso é uma coisa que vem de geração em geração. Então, às vezes, as pessoas pensam: eu aprendi isso, então vou passar isso para o meu filho. E não é bem assim que as coisas funcionam. Sim. Principalmente se for uma educação que a gente não concorda muito bem, né? Então, se for uma educação ruim, eu não vou passar isso para o filho meu. Então, essa socialização agressiva, da mesma forma que é para a mulher, a gente também tem que perceber que é para o homem, né? Porque que a criança nasce crua. Então, tudo que é introjetado nela ali, por muitas e muitas vezes, ela vai aprender. Então, essa procura por não ter que se mostrar frágil, né? Então, diante da mídia aí, que a gente, igual foi falado, diante da mídia mostra várias situações de que o homem tem que ser forte, ou então, diante dos padrões que ele tem que seguir, é muito comum. Eu acho que, de certa forma, é uma outra forma de ensinamento, né? Só que aí de um jeito mais amplo. Eu tenho 2 pontos para levantar aqui a respeito do que vocês falaram.
a primeira questão que quando foi citado o Superman, que é uma coisa assim que eu já penso já faz muito tempo. Como personagens, não só masculinos, femininos também, mas como personagens que não são humanos, porque o Superman é alienígena, eles são forçadamente alocados em padrões sociais humanos. A gente pega justamente o caso do Superman. Se você, em algum momento, você for fazer um filme, um quadrinho, qualquer coisa do Superman em que ele está se envolvendo com um homem, você provavelmente vai receber uma enxurrada de críticas e de ataques. Mas pensemos, a questão da sexualidade é uma coisa que foi criada justamente pelo ser humano, no sentido de que assim, não é que nós criamos a nossa sexualidade, mas as nomenclaturas, os padrões, as caixinhas, somos nós que criamos. Os animais, por exemplo, se a gente for pesquisar mais a fundo, tem uma série de espécies de animais que têm relacionamentos não heterossexuais por diversos motivos, e com certeza eles não estão lá pensando, nossa, eu estou me envolvendo com um macho sendo um macho, ou estou me envolvendo com uma fêmea sendo uma fêmea. Eles com toda certeza não param para pensar nisso. Então a gente pensa, por que um alienígena, que ele nasceu em um mundo à parte, ele sabe que ele não é daqui, ele tenta se incluir, tenta fazer parte, mas a história do Superman é justamente sobre ele, no fundo, sempre se sentir deslocado e sempre se sentir reprimido. Ele sempre se reprime para não usar todo o poder dele por medo de machucar as pessoas, de cometer um crime, de causar uma tragédia. Então ele constantemente se reprime, mas ele sabe que ele não é daqui. Porque ele é heterossexual. Se a heterossexualidade é uma nomenclatura humana, e ele não é humano. E a gente pode passar isso para diversos outros personagens que são alienígenas ou que são de outros planos, de outras realidades, mas eles são quase sempre colocados em padrões heterossexuais. E o outro ponto que eu queria ressaltar também é que a Regiele citou sobre a questão da criação ser violenta com os homens também, né? E eu realmente tenho muitas experiências a respeito disso. Uma das experiências que eu me lembro assim, com mais vida é que eu sempre gostei e preferi as personagens femininas em jogos, em séries, em filmes, em tudo que eu consumia. Provavelmente porque as mulheres sempre foram muito mais fortes e presentes na minha vida. E os meus parentes queridos que estejam escutando isso, que me desculpem, mas a grande maioria dos homens ao meu redor na infância tinha uma série de problemas a serem questionados, assim, em questão de terem força para tomar as decisões, em questão de buscarem o sonho deles, sempre estavam presos em certas coisas, não eram exemplares para mim, eu devo dizer. E a minha mãe sempre foi um grande exemplo, então eu acredito que isso influenciou muito a eu me aproximar mais dos personagens femininos. Mas a questão na infância, eu lembro muito bem que eu estava, uma época que eu estava sempre jogando muito games variados com um amigo meu, e ele percebia que eu pegava muito personagens femininos. E aí o que ele fez? Ele não falou nada comigo, mas ele foi para a mãe dele, comentou com a mãe dele, e a mãe dele foi até minha mãe para poder falar sobre isso, e a minha mãe veio até mim para poder questionar, simplesmente porque eu pegava as personagens femininas. Aí você para e pensa, e daí? Qual o significado disso? Que importa? Se a pessoa está usando personagens femininas num jogo ou personagens masculinos. É apenas um jogo. O que isso diz sobre a pessoa? O que isso vai acrescentar sobre o caráter da pessoa? O que isso tem de relevante? Né? É nessas horas que a gente percebe que a sociedade está criando problema, né? Tipo, o menino tá escolhendo uma personagem feminina no jogo. Tá. Porque eu tenho que problematizar esse fato. A gente percebe que acho que deve estar faltando coisas, porque as pessoas criam problemas por umas coisas tão simples. Irrelevantes. Do livre-arbítrio. Sim, completamente relevante. E aí, aproveitando isso, que a gente parte para a nossa próxima pergunta. Por que certos homens temem consumir produções feitas por ou consideradas para mulheres? Eu acho que é justamente por ter, de novo, tocando na outra pergunta sobre essa masculinidade. Um exemplo que eu tenho disso é porque eu fui para casa da minha irmã ano passado e o meu cunhado, ele pinta carros. E lá na oficina dele tinha um carro que é o Mini Cooper.
E eu fiquei apaixonada com esse carro. E aí eu falei assim, nossa, que carro bonito. Comentei com a minha irmã. E eu não sei se eu comentei com o meu cunhado também. E um dos dois falaram, ele é perfeito para a mulher. Aí eu fiquei, ué, tem isso agora? Tem um carro agora que é feito, direcionado para um certo tipo de público? Eu fiquei pensando naquilo. Como foi esses dias, eu tenho um sobrinho que já tem 14 anos e ele entende bastante sobre carro, sobre moto e tal, e tá até aprendendo sobre isso um pouco mais disso. E aí eu fui e comentei com ele, eu falei assim, nossa, eu acho lindo o Mini Cooper, amarelo e tal. Falei como é que é. Ele falou assim, credo, é carro de mulher. Eu falei, uai, não é possível que eu tô escutando isso aqui de novo. E, gente, mas... Aí eu tornei a falar, falei assim, mas tem isso agora também, de carro de mulher e carro de homem? Não entendi. Sabe? Então, essas coisas as pessoas evitam porque, esse carro de mulher, carro pequeno, por exemplo, é carro de mulher, carro grande é carro de homem. Então, tem essa diferenciação até nisso. Eu fico impressionada como que a capacidade que o ser humano tem de ficar criando problema até nisso, sabe? Então, nossa, até hoje eu tô pensando sobre isso. Carro de mulher, carro de homem. Só o que me faltava. Não é? Eu acho que é muito do que a gente já estava falando anteriormente. Que desde pequeno as crianças são incentivadas, os meninos, né, no caso, são incentivados a criarem essa barreira. E quando eles veem feito por mulheres, eles temem esse tipo de conteúdo por achar que é coisa de mulher. O exemplo que eu ia citar, Aves de Rapina. O que mais a gente viu na época do filme na internet eram pessoas falando que era filme de mulher, filme para lacrar, filme, essas coisas. Foi o que a gente mais viu na internet. Você sabe. E isso é muito a ver, porque as mulheres daquele filme, elas em nenhum momento são sexualizadas. Elas são empoderadas, muito pelo contrário, né? Elas são empoderadas. E isso pode assustar algum público masculino que, por algo que a sociedade vem implantando na cabeça dele desde pequeno, que aquilo é de mulher, que aquilo não é para ele. E eu acho que é isso. Eu acho que esse exemplo do Aves de Rapina se coloca em outros nichos, outros conteúdos. Acho que é isso. Quando surge também, né, aquelas curiosidades de invenções femininas, há muito espanto também, né? Então, acho que, se eu não me engano, a cerveja, por exemplo, foi inventada por uma mulher. Então, eles subestimam muito a capacidade, a inteligência, tanto que quando a gente vai ver os comentários desse tipo de publicação, deve ter um homem no meio. Porque não é possível, sabe? Então, até isso é questionado quando realmente são as mulheres que fazem. Tem essa preocupação de falar, não, impossível. Sabe? Uma coisa que, gente, nossa, é muita coisa, muita coisa. Sim, e a gente pode notar, inclusive, como que em diversas áreas de conhecimento, as mulheres ao longo da história, elas foram meio que colocadas de lado, né? Que a gente tem muitos nomes importantes de mulheres na arte, na ciência, na matemática, e se a gente volta ali nos livros do ensino fundamental, do ensino médio, elas, principalmente na minha época, na sua época, Regélia, que você estudou comigo também, você lembra com certeza, que muitas das vezes esses nomes não eram citados nos livros, esses nomes não eram colocados ali, então eu tenho plena certeza que isso colabora sim para essa construção de que o papel da mulher é simplesmente o de servir, ela não pode ter um papel protagonista em nenhuma área, porque o tempo todo ela é excluída, ou ela é silenciada, ou ela é reduzida a algo que não resume quem ela é, não define quem ela é. Então isso a gente pode ver nessas áreas de conhecimento, a gente pode ver nessas produções culturais, como o Gabriel citou, de Aves de Rapina, que é um exemplo perfeito realmente, porque o filme ele
Ele simplesmente é dito como filme para lacrar porque tem mulheres protagonizando e elas estão enfrentando homens. Mas por quê? Simplesmente por isso ele é um filme de lacrar, simplesmente porque aquelas mulheres elas não estão colocadas em nenhuma das posições que são socialmente definidas para a mulher. Elas não estão dependentes de um homem, elas não estão sexualizadas, elas não estão tratadas como seres unidimensionais, elas têm várias camadas, elas determinam o rumo da vida delas, né? E elas estão se desprendendo de figuras masculinas e se tornando independentes. Então isso é considerado como filme para lacrar. E a gente vê isso em diversas outras áreas, né, da arte no geral, não somente filmes de super-herói. É claro que existe sim aqueles filmes que eles pegam um discurso panfletário para se aproveitar de uma causa social para se promover ou para se vender. Realmente isso acontece. Mas isso não define tudo, sabe? Isso não define tudo. Isso não é o todo. Quando sai um filme que ele somente usa uma causa social, um discurso social para se promover, ele não está inviabilizando, ele não está negando, ele não está desacreditando a veracidade daquela causa. E quando a gente fala sobre essa questão das causas, justamente nesse tema de coisas de garoto versus coisas de garota, é que as pessoas não entendem que o feminismo, por exemplo, ou somente a questão da causa da mulher, para quem não se identifica com o termo feminismo, né, porque cada um com a sua nomenclatura, conforme quiser, mas assim, a questão da mulher, a questão que muitas das questões que o feminismo traz, elas não são somente sobre as mulheres, porque a gente também tem que falar para os homens que eles estão livres para serem quem eles são, e não somente serem que a sociedade está impondo para eles, né? Porque a gente não vai conseguir quebrar o preconceito, a gente não vai conseguir quebrar essas fórmulas, essas determinações, se a gente somente fala com a mulher. A gente também tem que falar com o homem, porque isso faz parte, assim como a Regiele citou, assim como a mulher é afetada desde criança por imposições culturais de criação, o homem também. Então, claro que são coisas diferentes, mas se o homem ele sai um pouco do padrão, se ele entre aspas é afeminado, se ele consome coisas que não são consideradas como de homem, ele provavelmente vai sofrer homofobia, mesmo que ele não seja LGBT, que ele seja heterossexual, ele vai sofrer homofobia, ele vai sofrer piadinhas, ele provavelmente vai ser chacota o tempo todo, e ele vai ser sempre pressionado a gostar e procurar gostar das coisas que são ditas que são para ele. Realmente aconteceu comigo, por exemplo, quando eu era mais novo. Eu nunca gostei de futebol, sempre desprezei. E o tempo todo tinha alguém ou tinha alguma pessoa tentando me levar a gostar daquilo. E eu só começava a criar cada vez mais raiva, porque eu nunca curtia, não gostava, não me interessava. Eu preferia escrever, ler minhas coisas. E eu tava pouco me lixando pro futebol. Então, a partir disso também, a gente também tem que ver que essa luta do feminismo não é por querer impor alguma coisa, senão a igualdade. Então, tem que falar sobre isso o tempo todo, porque muitas pessoas acham que o feminismo é uns contra os outros, sendo que o que mais se luta e o que se luta é pela igualdade, que a gente sabe que por mais que tenha luta, é uma coisa que, ao meu ver, é praticamente inalcançável. Porque sempre vão ter pessoas da oposição, que são pessoas ignorantes, intolerantes, que não aceitam essa igualdade, né, por achar que o homem tem que ser a mais do que a mulher sempre, em todos os sentidos. Então, sempre vão ter pessoas lutando e sempre vão ter pessoas crescendo nesse meio também, da intolerância e da ignorância, por não saber escutar o outro. Então a gente tem que apertar nessa tecla de que o feminismo, no geral assim, pela igualdade, né? Igualdade entre homens e mulheres. Como esse cenário dessa questão de gênero que estamos discutindo aqui afeta a indústria dos quadrinhos, na opinião de vocês? Gabriel. Eu acho que é muito claro a questão da sexualização de personagens femininas, que muitas vezes elas são colocadas ali apenas para atrair o público feminino, atrair o público masculino, através de exaltação de sexualização do corpo da mulher. Uma personagem que eu acredito que ela tenha sido criada com o intuito apenas de sexualizar,
Não sou grande fã da personagem. Por favor, fãs da personagem, não me matem. Mas ela foi, ao meu ver, ela foi criada para isso, que é a Poderosa. Ela é uma versão feminina do Superman, que já existiu, porque já tinha Supergirl. Mas eles criaram uma personagem que é praticamente a Supergirl, só que com uma roupa diferente para mostrar o peito dela. Um decote inexplicável, né? Não tem exemplo melhor que esse. Sim, é inexplicável, porque eles substituíram o S do Superman por um decote. Que é tipo, só para mostrar os peitos dela. Só é tipo, inexplicável. Fora outros personagens femininas, como a Mulher Maravilha. A própria Mulher Maravilha, em várias versões, já foi muito sexualizada. Até hoje é um pouco. A Arlequina. Vários personagens. E isso atrai o público masculino, porque eles olham aquilo ali e se sentem atraídos fisicamente pelas personagens. É muito comum você ver, principalmente em capas de revistas, essas personagens sendo extremamente sexualizadas. E isso atrai o público masculino, tanto que isso reforça a ideia de objetificação daquelas personagens, de que elas só estão ali para agradar o homem. Hoje em dia isso está sendo, não tanto, ainda é bastante sexualizado, mas as personagens não estão mais ali só para isso. Elas têm elas trazem uma identificação com o público feminino também. E não só como feminino, mas trazem uma identificação com o público no geral. E acho que é isso. E você, Regiane? Você mencionou sobre Poderosa. Eu lembrei de um desenho mesmo de infância das minhas superpoderosas, né? Que tinha a Senhorita Belo. E aquilo ali era uma figura assim totalmente sexualizada. Não aparecia o rosto, isso instigava a pessoa a ter aquela curiosidade de saber quem que era, o corpo, né, a roupa muito justa, mostrando os seios e aquele corpo parecendo moldado na faca, né, como todo mundo, entre aspas, né, não vou falar todo mundo, mas que muitas pessoas procuram também se parecer. Então, essa personagem que eu lembro, assim, da minha infância, que eu não sou muito de quadrinhos, então eu não conheço muito a respeito desse meio. Mas em relação a desenhos mesmo que as crianças têm acesso, eu acho que, eu não sei nem se passa esse desenho mais, mas é um desenho, assim, que a gente consegue ver... Fizeram um remake das Meninas Superpoderosas. A gente consegue ver o auge do desenho de colocar uma pessoa, uma mulher, né, com um corpo assim, fora do normal, assim. Então, não lembro aqui agora outros exemplos, mas também não são difíceis de... Detalhe, em algo que é feito para crianças. Isso, em algo que é feito para crianças, que as crianças têm acesso. O intuito. Mas então, eles botam. Hoje, recentemente, eu tive contato, né, com duas crianças, um casal. E aí eu vi que eles têm a mesma idade, eles são gêmeos, e a menina era totalmente sexualizada, totalmente. Então ela tinha, na época, 11 anos, ela era estimulada a, por exemplo, a se vestir como adulta. Ela se maquiava com maquiagens pesadíssimas, as roupas que mostravam muito corpo, assim, de uma maneira sensual. E eu ficava observando aquilo assim, gente, como que vocês estão fazendo isso, sabe? Estimulando uma coisa dessa. Ela pulou a infância, que é um momento, assim, que a pessoa se desenvolve, eu pelo menos acredito nisso, né? Desenvolve a partir das vivências dela e tal. Não uma pressão que se coloca em cima, porque essa pressão que eu vi, assim aconteceu com o menino também. Porque é garanhão, porque vai dar trabalho. Assim como falava com ela, com apenas 10, 11 anos. Porque vai dar trabalho, porque assim como ela dançava, gosta de dançar, falava que isso ia dar trabalho para ela. Quer dizer, para os pais dela. Então eu ficava assim, gente, dança. O que tem de mais em dançar?
sabe? Então, eles conseguem, de uma forma, assim, bizarra, fazer com que as crianças, elas pulem etapas, sabe? Que tem que ser natural, tem que ser de cada um. Então, sexualizar uma criança para que ela se torne uma adulta, isso vai trazer várias consequências para ela, enquanto adulta, porque é relacionado à socialização, né? Então, essa pelo menos é a minha opinião, pelo que eu vi, pela experiência que eu tive direta, e que eu achava muito errada, sabe? Tratar uma criança como uma adulta. Isso que você me lembrou outra situação, uma situação que aconteceu na minha família até. Não tem muito a ver com isso que você falou, mas tem a ver com o tema. Que eu tenho um tio e ele tem 4 filhos. A filha mais nova dele é uma filha, obviamente. Ele tem uma mais velha e 2 meninos também. A criação que ele deu para o menino e para a menina são totalmente diferentes. O meu primo, ele era incentivado a querer beijar na boca, fazer as coisas de meninas, a ser um homem, entre 2 grandes aspas. E a minha prima, o meu tio, deu um chilique quando ele viu ela beijando um menino. Então, 2 coisas que são a mesma coisa, só que pautado em menino e menina. Por que é diferente? Assim, eu posso fazer um ponto assim que para mim é muito claro, que aproveitando justamente o que você falou sobre algumas personagens que são sexualizadas, por que isso acontece? Pelo menos na minha concepção. A minha concepção é que a mulher, a grande maioria das vezes, não só personagens fictícios, mas a mulher no geral, ela é sempre vista pelo homem como algo a ser conquistado, algo a ser cativado ou capturado. Enquanto para o homem, se ele é o conquistador, ele é o que vai atrás. Quando um pai ele tem um filho homem, ele meio que vê no filho dele uma continuação do que ele não poderia mais fazer, porque em tese ele está casado, ele está com uma família estruturada, mas o filho homem ele vai poder continuar com o legado de virilidade dele. Agora se for a mulher, não. Em tese, né? Mulher, em tese. Agora se for a mulher, a garota, ela é aquela que vai ser capturada pelos outros caras, é aquela que vai ser conquistada. Então, como ele quer amá-la, ele quer protegê-la, ele quer distanciá-la ao máximo possível, porque ele acredita que, assim como ele pensava anos atrás que a mulher era algo a ser conquistado, ele acredita que os outros homens vão pensar a mesma coisa da filha dele. Então a gente vê uma clara problemática muito séria que faz com que as pessoas tratem de formas totalmente diferentes os homens e as mulheres. Fazem com que a sociedade cobre uma questão de virilidade, uma questão de heterossexualidade compulsória do homem, enquanto a mulher ela é podada o tempo todo, ela não pode explorar a sexualidade dela, ela pode entender o corpo dela, ela não pode entender como ela pode traçar outros caminhos diferentes daqueles que são determinados para ela. Então a gente vê uma série de problemas em que todas as pessoas são afetadas, não só as mulheres, não só os homens, mas todos, porque qualquer pessoa que estiver fora desse padrão, ela vai sofrer uma sanção social, ela vai ser pressionada, ela vai ser criticada, ela vai ser questionada, ela pode até ser violentada de alguma forma, seja física ou psicológica, e isso gera uma série de problemas, como questões de ansiedade e outros problemas psicológicos que a gente vê em tantas pessoas, a questão da insegurança que a Regiele citou, que será realmente a insegurança é nossa ou é algo que foi imposto pela sociedade, né? E isso entra também muito num próximo tema do nosso podcast, temas futuros, que eu vou falar muito, trazer convidados para falar sobre isso, sobre as diferenças entre a sexualização masculina e a sexualização feminina nas produções culturais, não só nos quadrinhos, mas em tudo. E a gente pode perceber que existe uma diferença, que, por exemplo, você citou a Mulher Maravilha, por exemplo, ela realmente teve algumas versões que ela foi mais sexualizada, mas a gente pode perceber que, principalmente no caso dela, que ela é uma personagem que ela foi muito presente nos quadrinhos, ela, desde que ela foi concebida, ela praticamente nunca passou uma fase considerável sem o seu título estar
acontecendo, seu título nos quadrinhos, a grande maioria das situações em que ela estava sendo sexualizada era em momentos em que os quadrinhos estavam em baixas vendas e a DC Comics tinha que apelar de alguma forma. Isso, para atrair, justamente. Então, assim, eles não estavam conseguindo conduzir boas histórias, vamos apelar. Vamos fazer a personagem aparecer de N formas, porque ele atraiu de alguma forma. Eu lembro que teve aquela fase que a Diana usava calças e que massacraram, porque, oh meu Deus, onde já se viu a Mulher Maravilha usar uma calça? Sim, pois é. Então, assim, e a gente vê que existe essa série de problemáticas. Aí, quando você fala, por exemplo, sobre o personagem masculino sexualizado, vamos pegar o exemplo do Dick Grayson. O Dick Grayson, ele foi um personagem que ao longo do tempo ele foi construído como um sex appeal, digamos assim, dos personagens masculinos ali dentro dos quadrinhos, mas isso foi uma construção muito mais lenta, digamos assim, e não em nenhum momento foi por questão de vendas. Foi justamente porque ele era retratado como um adolescente no auge dos hormônios dele, da flor da pele dele, e ele era um personagem mais carismático. Sim, ele era um personagem mais carismático do que o Batman, digamos assim, no sentido de ser mais bem-humorado e tudo. Então ele meio que ele tinha o ideal de corpo do Batman com um humor, com uma acessibilidade. Ele era mais acessível para as pessoas, era mais galante no sentido assim. Claro que existem umas problemáticas de imposição de estereótipos físicos aí, mas a gente percebe que ao longo da história ele nunca foi reduzido somente a isso, e em nenhum momento ele foi sexualizado somente para impulsionar vendas. Ele tinha diversas outras características, e isso quando a gente está considerando a Mulher Maravilha, que ela ainda é uma personagem extremamente profunda e cheia de camadas, né? Que em alguns momentos ela teve a sexualização, mas ela sempre foi mais complexa. Mas e se a gente pegar personagens que elas foram criadas justamente para sexualização, apenas para isso? São muito mais questionáveis esse papel, né? O nerd ainda precisa aprender que gostos pessoais não têm relação com gênero e sexualidade, EGL? Gosto é uma coisa que é meio complicada de você dar pitaco, né? Cada um é cada um. Então, a partir do momento que se torna um exemplo aí, a gente ainda falando de desenho, recentemente, acho que foi no meio do ano, mais ou menos, foi anunciado que o Bob Esponja, por exemplo, ele é LGBT. Então, isso gerou um alvoroço, sabe? Porque eles não aceitam que é uma coisa que não pode ser questionada, que não pode ser mudada, enfim. Você falando do Bob Esponja, é curioso que, na verdade, a sexualidade dele nunca foi importante, né? Então, eu acho que é até pior do que uma questão de mudar. É simplesmente eles não querem aceitar que talvez um personagem que eles gostavam não seja hétero. Então, tipo assim... É uma coisa assim que realmente não fazia importância, porque a graça que tinha ali era ele mesmo, que eles faziam, todos os personagens juntos. Então, a partir do momento que uma coisa começa a ser questionada, gera aquele alvoroço todo. Tanto é parecido com, por exemplo, as ciências naturais e as ciências sociais. Quando algo é discutido nas ciências naturais, gera aquele alvoroço todo, porque não pode ser questionado, e quando se questiona é uma coisa que tem que mudar, que muda, enfim, gera aquela confusão. Nas ciências sociais, como é uma coisa mais discutida, que é uma coisa mais dialogada, que a gente sabe que a sociedade está em completa transição, em transformação também, então é mais tranquilo de se dialogar. Então, na minha visão, essas pessoas que não aceitam esse debate diferente do que elas gostariam que fosse, tá mais pautado para esse lado, sabe? De, nossa, alvoroço, igual esse paralelo que eu fiz com as ciências naturais. Então, tem coisas que não fazem diferença, mas a partir do momento que é levantado essa questão, nossa, então é isso aí, né? De se não gostou, se por mais que tenha que aprender, que, enfim, aprenda, mas de um jeito que não vá ferir a outra pessoa, né? Até porque todo mundo aí tá com seus monstros diários, tem as suas inseguranças e tudo mais, então a gente não precisa de uma pessoa a mais ali, né, para poder ficar enchendo o nosso saco. Então, cada um no seu canto é a melhor forma que tem, né, pra gente resolver muita coisa aí.
Claro que tem o diálogo, tem essas coisas, mas que a gente também, as pessoas, no caso, tem que saber diferenciar o diálogo, sabe, de uma opinião e do que é de cada um. Então, tem isso também. Até porque a gente não pode ficar dando opinião na vida do outro que o outro nem pediu. Né? Então, tem que fazer esse exercício aí. E você, Gabriel? Eu acho que o nerd precisa entender que existem pessoas diferentes. O mundo é plural. Então, não necessariamente porque um personagem nos quadrinhos ele era branco e na série ou no filme ele passou a ser negro, que tá tudo perdido. Tipo, não é o fim do mundo porque mudaram a etnia de tal personagem para incluir mais pessoas. Um exemplo muito bom disso, que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, é a Ariel. No live action que vão fazer da Pequena Sereia, escolheram uma atriz negra para interpretar a Ariel. E muitas pessoas causaram em cima disso, porque, oh meu Deus, a Ariel é branca e não sei o que, não pode escolher uma pessoa negra. Para início de conversa, sereias não existem. Já começa aí. E depois, quantas crianças negras, quantas meninas negras vão se enxergar na Ariel a partir de agora? Porque elas... É muito legal se ver. Você precisa se enxergar nas coisas para sentir que você pertence a algum lugar. E será que faz diferença no meio de tantas princesas brancas uma ser negra? Ter mais de uma negra? Não, não faz. Quer dizer, não faz para as pessoas brancas. Mas para as pessoas negras faz, porque elas estão sendo representadas. Elas estão sendo incluídas. A mesma coisa é o exemplo que a Kelly citou do Bob Esponja. Assumiram ele gay, entre muitas aspas. Gay, na verdade, nem sei. Assumiram ele LGBT. Isso não faz diferença. Eu acho que, inclusive, isso dá abertura para outro assunto, que é o queerbaiting, que é só para atrair determinado público LGBT. Sim. Porque nunca vai ser envolvido, eles provavelmente nunca vão tocar nesse assunto novamente, mas falaram isso para chamar atenção pro produto deles, pro público LGBT vir. Isso não é necessariamente problema. Depende de caso para caso. Mas eu acredito que no Bob Esponja não seja um problema. E esteja incluindo mais pessoas. E as pessoas não têm por que se irritar com esse fato. Quanto mais gente, melhor. As pessoas são diferentes, é isso aí. Eu acho que é isso. As pessoas são diferentes e viva a diversidade. Amém. Eu hoje agradeço aos ouvintes e aos nossos convidados aqui, que eu acho que essa conversa é mais uma daquelas que são extremamente necessárias e foi muito produtiva. E eu passo agora a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer considerações finais e é isso aí. Eu agradeço muito esse convite, né, que você me fez para poder participar de hoje dessa conversa. Eu gostei muito, foi muito, assim, muito produtiva, né? E eu acho que é um tipo de conversa que realmente tem que estar disponível para as pessoas poderem escutar e fazer essa reflexão a partir de coisas do nosso dia a dia, né? Que são coisas, assim, simples, entre aspas, de se ver, de se encontrar. Porque na nossa vida diária acontece que nós temos acesso, né, a todos esses assuntos que a gente conversou aqui hoje. E é isso. Eu agradeço muito essa conversa e espero que ocorra outras depois, né? Se Deus quiser. Gente, muito obrigado a todo mundo. A você, Michael. Adorei conversar com você, foi muito bom, foi uma conversa muito importante, extremamente necessário conversar sobre isso em todos os lugares possíveis, porque enquanto ainda houver esses problemas, a gente ainda tem que estar conversando sobre eles, batendo nessa tecla. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Podem me seguir no Twitter, @Yalovisky. Sem cromática, não corta isso. Muito obrigado.
Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Amém. Agradeço mais uma vez aos convidados que nos deram essa ilustre presença hoje e também agradeço a você, ouvinte. Antes de partirmos para a nossa recomendação de quadrinhos, eu gostaria de recomendar que você me siga no Instagram, @maiconsinju, ou no Twitter, @epifanio_maicon. E você também me encontra na comunidade da DC Comics no aplicativo Amino. Assim você pode conhecer um pouco mais da minha vida pessoal ou dos meus demais trabalhos e de toda a minha relação com quadrinhos e cultura pop. E agora vamos partir para o nosso momento recomendação. A recomendação de hoje, que é um quadrinho que me chama muito a atenção justamente por fazer uma troca, digamos, de gêneros, de papéis de gênero, é um quadrinho do Capuz Vermelho e os Foragidos, Trindade Sombria, de 2016 a 2017, escrita pelo Scott Lobdell e desenhado pelo Dexter Soy. E basicamente a história foca no Jason Todd inicialmente, que foi o segundo Robin do Batman, e utilizando o codinome de Capuz Vermelho, após uma série de questões que mudaram a sua vida e sua existência, ele inicia uma investigação contra o Império do Crime do Máscara Negra em Gotham. Com seus próprios métodos, ele se aproxima cada vez mais do criminoso, até ele descobrir que os planos dele são maiores do que ele estava imaginando. E aí o ex-Robin ele acaba por cruzar o seu caminho com o de Artemis, uma amazona da tribo de Bana Migdal. Logo, essa improvável dupla acaba se vendo em um cenário no qual terão de unir forças para combater uma ameaça grandiosa e um companheiro em potencial. E nasce assim a Trindade Sombria. Esse quadrinho ele é muito interessante em relação a esse tema, porque a Artemis ela é uma personagem, ela é uma amazona, ela é muito mais habilidosa do que um ser humano comum, e você vê que ela realmente é mais rápida, mais forte, ela é mais temível do que o personagem masculino, e você vê uma troca, né? Porque não é o personagem masculino que está comandando, que está sendo o exemplo, que está sendo a grande inspiração para aquela equipe ali. E é muito interessante porque isso não necessariamente retira as características e as qualidades do personagem. É de fato um ensinamento sobre como homens e mulheres podem ser tudo que eles são, completos como são, sem que um elimine o outro, né? Então essa é a nossa recomendação de hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa, da experiência de hoje, do episódio de hoje, e que a glória de Gaia esteja com vocês.